Então, gente, vamos começar? Vamos. O intuito da live de hoje é contar para vocês um pouquinho sobre aditivos, conservantes, estabilizantes, corantes, todos os antes que a gente, quer dizer, que a maior parte das pessoas não leem nos rótulos, né, nos ingredientes dos produtos alimentícios da indústria e que são produtos que, enfim, alteram a barreira intestinal, enfim, são cancerígenos, desenvolvem alergias, enfim. Então Estão a gente vai associados falar à um pouquinho. inflamação, né? Ao desenvolvimento de doença. Então, a gente vai Isso. falar dos produtos industrializados no geral, o que muita gente às vezes acha que é saudável e E que não nem é. sempre é, né? Isso aí. Sobretudo, E além de aí, todos esses antes, é vocês conhecerem também um pouquinho do que vocês estão comendo, do que vocês estão dando para os filhos de vocês, que às vezes a gente assiste uma propaganda, acha que é saudável, porque a mídia foi feita para isso, né? E, na verdade, a gente está dando alimentos horríveis, né? Pobres em nutrientes, ricos em açúcar, enfim. Então, eu e aí, separei aqui. gente, Pode falar, Lê. a gente separou, né? A parte separou os alimentos mais voltados para alimentação infantil. E eu separei alguns alimentos que eu mais vejo no consultório no consumo de adultos e adolescentes, tá? E aí é o seguinte, a gente frisou mesmo a lista de ingredientes, tá? Porque o que acontece muito é que as pessoas focam demais na tabela de caloria, olhando carboidrato, proteína, gordura, caloria apenas, e esquecem de ver a lista de ingredientes. E muitas vezes a qualidade do produto importa muito mais do que só contar a caloria, né? Do que só a quantidade dele. E muita propaganda, infelizmente, ainda engana o consumidor. Então, a maioria das pessoas que não entendem muito sobre essa questão do marketing, da divulgação do produto, acabam caindo em muita propaganda que, na maioria das vezes, eles colocam lá que é rico em vitamina, fortificado com tal nutriente, mas se a gente colocar numa balança, né, se a gente pesar isso, será que realmente ele está sendo fortificado? E mesmo que ele tenha acréscimo de vitamina e mineral, será que é um produto que vale a pena comparado à quantidade de açúcar, de sódio, de corante, conservante que ele tem? Então, a gente separou aqui alguns produtos que a gente mais vê na prática, né? E a gente vai falar exatamente da lista de ingredientes, tá? Sem foco nessa questão de caloria, de carboidrato, proteína. Isso aí. Quer começar, Lê? Posso, você que sabe, tudo faz. Então eu vou Deixa começar. eu. Então tá. Então começa aí e depois eu engato aqui. Vou começar aqui com o top primeiro. Produto que as mães amam dar para os seus filhos. Eu vou virar aqui a câmera para poder mostrar para vocês, tá, gente? Temos aqui o famoso Nescau. Pois é, gente, o Nescau, ele na propaganda até diz muito, né? Rico em vitaminas, minerais. Você vê que nos ingredientes, eles nem citam que vitaminas e minerais são esses. Como a gente já sabe, o primeiro ingrediente é sempre o que predomina no produto. Ou seja, o Nescau nada mais é do que açúcar. Pois é. O primeiro ingrediente dele é açúcar, depois é cacau em pó, depois é maltodextrina, que é outro tipo de açúcar, né? Então, depois é que vem minerais, vitaminas, e aí lá os conservantes, aromatizantes, antioxidante ácido ascórbico. A gente não conta muito aqui, né? Mas para vocês terem ideia do que é que a gente dá para os nossos filhos, açúcar puro. Então, eu, como opção mais saudável, indico para vocês o Chocoqui.
tá? É um pouco mais caro, é um pouco mais caro. Mas se você vê os ingredientes dele, o primeiro ingrediente é cacau. E aí ele é adoçado com edulcorantes naturais. Ele tem realmente uma quantidade considerável de vitaminas e minerais, tá? Eu não botei aqui a outra, enfim, os Composição. ingredientes para a gente não perder muito tempo, tá? Então, Uhum. passo a bola para você, Alê. É só uma observação, Paty, que o Nescau é engraçado esses achocolatados que não, ele geralmente não está na alimentação só de criança, né? Ah, eu conheço Eu muito pego adulto que ainda muito toma. adulto no consultório com o consumo super habitual. Que não só Além desse tomam, como ainda botam açúcar. exatamente isso que eu ia te falar, E é exatamente. açúcar Então, com açúcar. além de ser um produto extremamente rico em açúcar, as pessoas ainda acrescentam mais açúcar na hora de consumir. E aí, além desse chocoqui, eu também gosto muito desse chocoqui dessa marca. Também vocês encontram alguns achocolatados mais em conta no mercado, mas que tem uma quantidade de cacau superior, tá? O Isso, ideal é que seja no mínimo 70%. Tem isso. uma marca, se eu não me engano, é Sville o nome, que também tem umas opções um pouco melhores. E o ideal, gente, é que o primeiro ingrediente não seja açúcar, tá? Pois Aqui eu é. tô vendo comentário falando que adora o Todd, e o Todd entra na mesma linha do Vou Nescau, falar tá? dele já já. Vou falar dele já já. Então, vou virar aqui então também para a gente começar na listinha que eu separei aqui para adultos. Peraí. Clássico Nesfit. Gente, eu separei um aqui, ó, que é o biscoito Nesfit aveia e mel, que é mais docinho, tá? Se a gente começar a olhar a lista de ingredientes, primeiro a gente começa aqui, que ele é com cereais integrais. Tá, até aí tudo bem, né? Deveria ser mesmo. Só que aqui a gente já entra com açúcar, depois vem gordura vegetal, farinha de Nossa. trigo, ou seja, ele não é 100% integral, né? Só uma porcentagem. E aí a gente vem para açúcar invertido, que é outro tipo de açúcar, né? Sal, fermento, e aí a gente entra aqui embaixo, ó, aromatizante, emulsificante e antioxidante TBHQ. Esse antioxidante, ele inclusive é proibido em alguns países, no Canadá, se eu não me engano, porque ele também pode ser cancerígeno, tá? E aí a gente pensa assim, ah, mas só um ou dois biscoitinhos não tem problema. O problema maior é que a maioria das pessoas, quando abre um pacote de biscoito, dificilmente consome um biscoitinho, né? Você Exatamente. senta ali na frente da televisão e vai o pacote inteiro de biscoito, né? Olha Pois a lista é. de ingredientes que extensa. Aqui embaixo eu separei a versão dele salgada. E aí eu separei exatamente um que diz que é de multissereais. Que a maioria das pessoas pensa assim, ah, mas tem cereal, tem aveia, né? É integral, então é saudável. Vamos ver se realmente é saudável. Ele começa de fato com cereais integrais. Beleza. Mas aí, conforme a gente for passando a lista dele, a gente encontra óleo vegetal, açúcar e novamente açúcar invertido. E depois a gente tem amido, que também é um tipo de carboidrato. Aqui embaixo, olha, a gente encontra aromatizante, tá meio clarinho, porque eu printei do próprio site do fornecedor a lista de ingredientes. E aqui a gente vê, ó, que ele contém corante caramelo 4. Esse corante caramelo, gente, ele é uma mistura de açúcar com alguns elementos químicos, que a longo prazo também tem estudos mostrando associação com câncer. E ele está presente, inclusive, em vários refrigerantes, né? E aqui embaixo a gente também tem, novamente, o antioxidante, que é esse TBHQ, que também é cancerígeno. Então, será que, de fato, essa lista tão grande assim é um produto realmente saudável? Muito Vou bem. voltar. Eu Boa, não coloquei a Alê. Boa. sugestão, eu não coloquei a sugestão
leite que eles misturam com água, com gordura e com outras coisas. Aí você vê, o segundo ingrediente é o açúcar. Olha ele aqui de novo. Soro de leite em pó. O cacau aqui, ó, é o quarto ingrediente. Depois vem gordura vegetal hidrogenada. Socorro. Aí vem extrato de malte, sal, vitamina. Não sei o significado de todos esses espessantes, tá? E aromatizantes, e conservantes e antes. É tanta palavra feia que a gente nem sabe, né? Mas enfim, goma guar, carragena e os estabilizantes mono, de glicerídeo, citrato, enfim, gente. Leticina de soja também é muito comum, tem vários produtos. E, enfim, você vê que isso aqui que as mães têm o hábito de dar para os seus filhos, e não é só um, não, elas dão dois. Ah, porque eu dou dois para meu filho de manhã. Dou dois. Pois é quase enfim, um estoque de todinho que tem que dar, né? Porque imagina você dar dois desses por dia pro seu filho. Enfim, o que eu queria ressaltar em relação a esses produtos, gente, que a maior parte deles tem a densidade energética alta, ou seja, tem muito carboidrato, é que oferecendo esse tipo de alimento para o seu filho, você acaba até ultrapassando a quantidade que ele necessita de carboidrato por dia, né? Às vezes, em 2 todinhos desse, você, já foi lá em cima da quantidade que seu filho precisa, tá? Exato. E assim, né? A gente tem que entender que o paladar, gente, é totalmente adaptável. E quanto mais você começa a estimular isso desde cedo, né, melhor vai ser. Então, se você já começa a acostumar a criança com muito produto industrializado, com produto que é muito doce, é claro que ela só vai te pedir aquilo. A gente sabe o quanto difícil é, então, tipo, a Paty tem mais a prática com criança do que eu, e ela tem filho, né? Eu não tenho, então ela vive isso. Mas a gente entende, a gente tem que entender que o paladar vai ser totalmente adaptável. Então a criança, ela não vai no mercado e compra o produto sozinha, né? É você que oferece, é você que compra. Então a gente tem que tentar acostumar desde cedinho. E outra coisa, eu acho que você deve ver muito isso na prática, mas a gente tem que ser exemplo, né? Então, se você Total. estiver consumindo aquele produto, é claro que seu filho vai querer, né? O paladar, ele não é só adaptável, como ele é alterado também. Então, assim, já tem estudos, muitos estudos, que comparam o açúcar a drogas, né? A cocaína, por exemplo. Porque o efeito do açúcar, quimicamente, ele dá uma sensação de prazer muito grande, né? E é por isso que as pessoas realmente se Satisfatório, né? viciam em açúcar. Então, a gente chama de produtos hiperpalatáveis, né, Lê? Que são aqueles que a gente Exato, exato. come e a gente sente um prazer maravilhoso. Qual é a tendência do ser humano? Prazer, quero ficar perto. Ali minha coisa ruim, eu vou fugir. Então acaba que o paladar mesmo da criança acaba sendo alterado e ela vai dar preferência por aquele tipo de alimento, né? Que é o que E dá é mais engraçado, prazer. que assim, né? Você vê até com. Eu vejo como se fosse o seguinte: quando a gente começa a retirar um pouco desse açúcar, e aí depois de um tempo, e ele começa a reacostumar esse paladar, se ele volta a consumir algo muito doce, ele já acha muito estranho, né? Ele já fica assim, nossa, como que eu consumi aquilo que era tão doce? Mas por quê? Você está tão acostumado àquela coisa doce demais o tempo todo que não